Oi, gente. Então, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Roberto. Está com uma extensão ali. Maravilha. Bom, agradeço as inscrições aí para o nosso webinar de fechamento de ano, né, de 2023, comecinho de 2024. A gente ainda tem alguns eventos, mais de conteúdo, assim, expositivo. Acho que esse é o último que a gente tem previsto. A ideia é compartilhar um pouco dos resultados da MatchIT nesse ano de 2023. De certa maneira, como a gente está em contato aí com mais de 2.000 empresas, a gente tem um bom panorama do que aconteceu no mercado de tecnologia, então é legal de compartilhar isso com vocês. E trazer também projeções para 2024. Essas projeções elas vão ser compartilhadas com base numa pesquisa que a gente aplicou no mês passado, com o C-Level. Eu também trouxe algumas bibliografias, mas como não é um conteúdo proprietário, eu não vou entrar no detalhe dessas bibliografias, mas eu compartilho os links para vocês, tá? Então, como eu comentei, a gente está gravando esse material, vai ser disponibilizado para vocês depois. Para dar início, vou me apresentar, né, para quem não me conhece, sou a Rose Ramos, sou fundadora aqui da MatchIT. Meu background original não é na área de tecnologia, eu brinco que da tríade, né, processos, tecnologia e pessoas, eu sou processos e pessoas, né, eu sou engenheira de alimentos de formação, fiz Cutuca e depois a engenharia na Unicamp, e comecei minha carreira na PepsiCo, na área de operações, então, margens muito apertadas, né, de salgadinho, uma chips ali, era diferente, né, de depois quando eu fui trabalhar na Natura, a perfumaria já tem uma margem de contribuição bem maior, mas eu estava em operações, então a cabeça de ganho de eficiência é muito treinada, né, que foi onde eu fiz minha escola. Fiquei 7 anos na PepsiCo, trabalhei com 17 unidades Fabris, apoiando manufatura, logística, armazenagem, compras. Depois eu fui para desdobramento de metas estratégicas, e saindo da PepsiCo, eu iniciei um MBA no IESE, onde fui olhar um pouquinho mais de gestão, e foi mais ou menos nessa época que eu entrei na Natura na área de TI, de governança de TI. Então, a Natura, em 2013, estava passando pelo seu processo de transformação digital, e foi uma grande escola, né? Então, foi ali, tanto na Natura quanto na PepsiCo, que eu tive a minha vida de tech buyer, né? De ter os meus projetos, fossem de eficiência ou fossem de tecnologia, atrelados a uma carteira de tecnologia, né, de investimento em tecnologia, e perceber ali uma dificuldade de nem sempre ter a mão de obra disponível para poder implementar as iniciativas, ou o orçamento nem sempre bater, né, esse tipo de coisa. Quando eu terminei o MBA, eu saí da Natura, já estava na área de planejamento estratégico, e aí eu fui empreender pela primeira vez numa agência de marketing chamada Agência Sabiá, uma agência familiar, continuo como sócia dessa agência, e essa agência se especializou em marketing para TI, então a agência atende fabricantes, principalmente dos Estados Unidos, alguns clientes, né, a Atlassian, que é a dona do Gira, do Trello, a Veritas, da área de backup, Lynx, Equinix, então alguns clientes de grande porte, e os seus revendedores e resellers, que a gente chama hoje de tech sellers, que são pequenas e médias empresas que representam esses grandes fabricantes. E aí eu vi a dor do outro lado da mesa, né, como que é difícil vender tecnologia, é difícil comprar, é difícil vender. Então, esse foi um pouquinho da minha trajetória, antes da MatchIT, né, sempre com esse olhar de eficiência. Eu também trabalhei com cultura organizacional, então fiz uma especialização na ProSci, em Change Management, atuei com grandes clientes, fazendo Change Management organizacional. E desde 2019, eu volto a trabalhar mais ativamente junto ao ecossistema da Unicamp, onde me formei originalmente, né, antes de fazer IESE, representando como conselheiro um grupo de ex-alunos empreendedores. Esse grupo se chama Unicamp Ventures. É um conselho que faz a ponte entre os empreendedores e a universidade. Então, a ideia dessas 1.400 empresas filhas, como a gente chama, né, ter ali uma representação oficial com a academia. Hoje eu sou presidente desse grupo, né, um ciclo bienal que termina no ano que vem, mas fico bem grata de poder, de certa forma, ter um give back. Bom, tudo isso aconteceu e eu me tornei fundadora de uma startup em 2021, que é a MatchIT. Então, o que eu trago para vocês hoje é basicamente um recorte de MatchIT, os números que a gente experimentou em 2023, então trazer o panorama atualizado do que a gente observou no mercado de tech buyers e tech sellers. Aí a gente vai falar de tendências para 24, com base nessa pesquisa com o C-Level, que a gente aplicou nos últimos meses. E aí eu conto um pouquinho do que a gente tem desenvolvido utilizando inteligência artificial, que no final das contas está dentro das projeções de futuro de mercado aí, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso roadmap. Não devo ocupar a hora inteira que a gente tem reservado, então,
Ao final da apresentação, eu paro a gravação para a gente ter uma liberdade de conversar, e aí a gente abre para perguntas e respostas, tá? Bom, então, começando aqui com o panorama, para apresentar a MatchIT, para quem não conhece, a gente tem sido chamado aí desde o ano passado como sendo o Tinder da TI, né? O Globo colocou uma matéria com esse nome e a gente adotou desde então. O que a plataforma faz? Né? Uma plataforma gratuita, onde os tech sellers, as empresas fornecedoras, se cadastram, uma ficha bem completa, e os tech buyers também se cadastram, e o tech buyer dispara ali a sua demanda, né, de tecnologia para conseguir encontrar o melhor match dentre o pool de fornecedores. Então, a partir do cadastro de uma demanda do tech buyer, a gente mostra as melhores opções, que são trazidas por um algoritmo que a gente tem progressivamente evoluído. O tech buyer consegue aprofundar a informação sobre aqueles fornecedores, então, informações sobre empresa, porte, tempo de mercado, clientes atendidos, preço, enfim. E se o tech buyer gostar, né, dá para abrir um chat entre as duas partes de maneira privativa, para que se avancem nas negociações ali. Pode sair da plataforma, usar o seu canal convencional de comunicação, seja o WhatsApp ou uma reunião, enfim. A gente também tem uma ferramenta de busca. Dentro da plataforma, existe uma curadoria de fornecedores, então, fornecedores certificados ali com diferentes níveis são ilustrados com um selo, né? Nessa imagem dá para ver que a Trilayer tem um selo, esse selo tem uma avaliação da saúde do CNPJ, do ponto de vista jurídico, financeiro, cumprimento LGPD, segurança da informação, enfim. Depois do match, a gente pede um feedback para os dois lados para seguir melhorando de maneira contínua o algoritmo. Então, essa é a plataforma que usa inteligência artificial por trás. Então, a gente usa práticas de machine learning e programação de linguagem natural para conseguir predizer, né, o melhor match e melhorar a acurácia disso. A gente usa também para ampliação e curadoria de dados. Então, quando um contratante faz um texto da demanda e o fornecedor tem o texto da sua oferta, a gente usa modelos de linguagem para expandir esse texto. Então, se ele está falando, sei lá, desenvolvimento, tem N sinônimos, programação, codificação, enfim, tem vários sinônimos, e a ampliação de contexto ajuda a gente a ter um melhor match semântico quando a gente está fazendo isso. A gente progressivamente tem usado inteligência artificial generativa nas interfaces conversacionais. Isso está aplicado na nossa segunda ferramenta, que eu vou falar um pouquinho no final, para a gestão da inovação. A ideia é que em 2024 isso também esteja na MatchIT. Então, em vez de preencher um formulário da demanda, vai ser uma conversa. Hoje, na MatchIT, a gente usa a IA generativa para gerar automaticamente os documentos RFI, RFP, a partir dos formulários, né? Então, essa documentação que toma um tempo de montar, né, no braço, ela já sai automaticamente. E aí, vocês vão me perguntar, Rose, você não disse que era engenheira de alimentos, que não tinha nada de tecnologia? Como é que você está falando tanto de IA, né? Felizmente, o lado de ser bom de pessoas é que a gente atrai boas pessoas para trabalhar com a gente. Então, a gente hoje tem um time forte, a gente está com 20 pessoas técnicas, somando aí parceiros da Unicamp, do Instituto de Computação, mais especificamente do laboratório Recode AI. Um dos nossos advisors é o Anderson Rocha, que ele é um IEEE Fellow. Então, quem quiser colocar no Google IEEE Fellow, vai saber que ele está no top 1% em experiência, expertise reconhecido globalmente em inteligência artificial. Então, é uma grande honra para a gente ter ele no board. Além de pesquisadores que estão lá, né, mestrandos, professores. E a gente também tem uma parceria com a CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás. A gente também tem um time lá, de cerca de 10 pessoas trabalhando com a gente. Contamos também com mentorias do IPT, por um programa do Sebrae chamado IA Factory. Então, a gente tem equipe interna e tem um respaldo bastante forte por trás, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso background. E aí, vamos ao que interessa, né? Falar de como estamos fechando 2023, o que a gente aprendeu olhando o mercado nesse ano, tá? Então, a gente fala do panorama do segundo semestre, mas considerem que os dados trazidos aqui têm um fechamento de 30 de novembro, tá? Então, sim, viramos o domingo fechando esses slides para vocês, né? Mas a gente não está com os 2 meses completos, obviamente. Bom, então, esse panorama, ele consolida informações de 2.820 empresas, é o dobro, mais do que o dobro do que o nosso fechamento de 2022, então em 2022 a gente tinha 1.300 e alguma coisa, então felizmente a gente teve um crescimento importante. Essas empresas são 20% delas empresas do perfil Tech Buyer e 80% do perfil Tech Seller.
Então, agora a ideia é entrar um pouquinho mais no detalhe e entender quem são essas empresas, esses atores, tá? Bom, falando dos tech buyers, 540 usuários são destes segmentos, né? Então, a maioria do segmento de TI e Telecom, quase 20%, seguindo de tech buyers da área de bens de consumo, manufatura de bens de consumo, seguidos de startups, então pequenas empresas com perfil de nativos digitais, empresas de serviço B2B, varejo, indústria B2B, mercado financeiro, e aí um percentual menor nas áreas de logística, educação, agronegócio, saúde, governo e construção. Tá? E aí tem um pool de outros que pode existir uma mistura dos anteriores chamados de maneira diferente, né? Então, em vez de escolher uma opção, a pessoa digitou de uma outra forma, então vai estar lá no pool de outros. Então, essas são as indústrias que a gente tem os tech buyers. A maioria das empresas tem um usuário. Em alguns casos, a gente chega a ter até 10 usuários, então algumas exceções, eu posso trazer nomes, por exemplo, da Melhor Bocado, que é uma indústria de donuts, tem, acho que são 6 usuários, Via Varejo tem uns 8, Bradesco tem alguns também. Então, algumas empresas a gente consegue pulverizar, né, de maneira quase que viral, dentro da organização, mas a maior parte das empresas a gente tem 1, 2 usuários. 40% do nosso público de tech buyers são grandes empresas, então, grandes empresas por definição que Fiesp, são empresas com mais de 500 funcionários, então aí é um pool importante. A gente também tem 30% de empresas pequenas, né, principalmente as startups que a gente trouxe ali como referência, mas é interessante que, assim, quase 20% são empresas com perfil corp, né, com mais de 5 mil funcionários. Então, apesar de a gente ter um ou outro usuário, a gente está entrando em empresas que têm um grande orçamento alocado em tecnologia, né, que estão com essa dor aí, com vários zeros, assim, antes da vírgula, né, então a gente vê que tem um potencial de ganho de eficiência financeira mesmo no mercado bem importante. Então, esse é o perfil dos nossos tech buyers, atualizado aí para 2023. Do ponto de vista de senioridade, 70% dos tech buyers têm algum perfil de liderança, sejam tech buyers C-level, então presidentes, vice-presidentes, superintendentes, ou diretores e gestores. Dentro de gestores, a gente tem coordenadores também, tá? Então, são líderes de pessoas, 70% do público. Os demais 30% estão divididos ali entre especialistas técnicos, analistas, compradores, né, e outros ali, outras categorias que não estão classificadas. Pensando na área de atuação desse público, 75% são tech buyers que atuam em TI mesmo, em inovação ou em compras. Então, principalmente TI, 44%, seguido de compras, 20%, e inovação e transformação, 11%. Aí seguem-se algumas áreas de negócio, né, então marketing tem mais procura do que operações, seguido de áreas administrativas e outras. Então esse é o perfil do público que está na nossa base e tem usado a plataforma. Aqui a gente traz uma visão separada por segmentos de mercado, tá, para essas empresas tech buyers. Eu não tenho necessariamente um contrato com essas empresas, o que eu quero dizer é, existem usuários que trabalham nessas empresas e que estão fazendo uso da plataforma gratuita, tá? Com algumas delas eu tenho sim um contrato, seja de prestação de serviço ou de uso coletivo da plataforma, mas a maior parte dos casos são usuários. O que dá para dizer é que tem uma gama bem interessante da economia que já está concordando com a gente que dá para fazer um processo de contratação de tecnologia mais eficiente, né, pensando ali nas margens apertadas e como é que a gente pode fazer isso melhor. Bom, vamos falar dos matches, né, o que aconteceu nesse ano de 2023. Então, aí a gente tem uma quebra por semestre, desde que a gente lançou a plataforma, em janeiro de 2022, o primeiro gráfico na parte de cima são os matches potenciais cumulativos. Então, quando eu falo matches potenciais, uma demanda gera 3 a 4 matches. Então, gerava 3 matches até março de 2023, a partir de então passou a gerar 4 matches. Então, aí é uma visão cumulativa das demandas imputadas de forma completa, um briefing mesmo, um RFP praticamente, e o volume de matches total. Então, a gente está falando de mais de 800 matches num histórico de 22 meses, tá? Na parte de baixo, a gente tem os chats abertos. O que é o chat aberto? É realmente uma conversa que evoluiu. E aí não é um número cumulativo,
tá? E é o número absoluto do semestre. Então, dá para ver que nem todas as oportunidades convertem em uma conversa, mas a gente gerou aí, somando tudo, mais de 300 conversas entre contratantes e fornecedores de maneira gratuita. Então, a gente se orgulha bastante de ter facilitado esses encontros virtuais, né? A gente sabe que o ecossistema de compras B2B por marketplace é algo novo, né? Antes de lançar a MatchIT, a gente olhou muito benchmark, tendências de mercado do Gartner, não é que a gente foi totalmente louco, mas é uma prática ainda nova, né? Não é algo comum no dia a dia das empresas usar o marketplace digital no mercado B2B, então a gente está aí desbravando os inovadores. Bom, vamos olhar um pouquinho dos tech sellers, tá? A nossa base de tech sellers hoje está com cerca de 2.300 empresas, são focadas aí principalmente em empresas de prestação de serviço de TI. E aí, por que a gente focou em serviço de TI? Né? Quando a gente fala de inovação, é muito comum que se venha à mente empresas do perfil startup. Mas a gente sabe que tem uma dificuldade com startups de gerar customização. Então, startup, por definição, é um SaaS escalável, né? Não customizado. E aí, quando você põe esse SaaS dentro da empresa, precisa integrar, precisa adaptar, e aí falta mão de obra interna para fazer isso e acaba não acontecendo. Então, a gente focou no perfil de mão de obra, empresas de mão de obra. São empresas de pequeno e médio porte, não são freelas nem PJ, são empresas aí de 11 a 500 funcionários, a maior parte delas com mais de 5 anos de mercado, então são empresas sólidas. Não é purista essa visão gráfica, né? A gente tem muitos fornecedores que estão numa categoria, mas também fazem serviços em outras. Por exemplo, sou uma empresa de desenvolvimento de software, mas também trabalho com dados, né? Também faço um trabalho de BI ou de ETL. Então, não é uma visão purista, mas para simplificar de maneira didática, esses fornecedores majoritariamente são fábricas de software, seguidas de empresas que têm expertise em digitalização de processos, desde ERPs até processos ágeis, enfim. Seguidas de dados, segurança da informação, infraestrutura, automação e IoT, CRM e outros. Aí, nesse outros, tem softwares, né, startups, enfim. Tem tecnologia mais tradicional, infraestrutura, cabeamento, aluguel de impressora, tem um pouquinho de tudo. Né, esse é o perfil do público também. E aí, o que aconteceu do ponto de vista de demandas, tá, nesse último ano? Num comparativo de 2022 para 2023, percentualmente, a gente viu que aumentou as demandas do perfil buscando o desenvolvimento de software. Exemplos de demandas, produtos digitais, aplicativos temáticos, então aplicativo de gestão de preço, né, para a pessoa comercial ir lá e conseguir fazer uma negociação na hora. Aplicativo da área de RH para alguma finalidade específica, aplicativo para a área de marketing fazer uma gestão de brindes, de campanhas. Então, desenvolvimento de software, principalmente do ponto de vista de produtos de menor porte, que a gente identificou na nossa plataforma. As demandas por processo reduziram de maneira percentual, né, em relação ao ano passado, então as automações, enfim, esse tipo de coisa de fluxo, de workflow. Cresceu muito a visão de dados, então quase dobrou, né, assim como a demanda por softwares, a gente teve um crescimento bem expressivo nos projetos puramente pensados para dados. CRM e CX foi uma demanda que caiu, segurança da informação subiu, automação subiu, infraestrutura caiu. Tá? E aí tem um pool de outras demandas não categorizadas também. Financeiramente, o que essas demandas representam? Então, aqui a gente tem uma média do valor financeiro das demandas que os contratantes trouxeram. E aí é interessante de ver que em 2023 a gente tem um crescimento de demandas com maior valor agregado. Né? Então, em 2022, a gente teve 0 demandas no valor previsto acima de R$1 milhão. Nesse ano, a gente teve 7%. Né? Isso faz com que o total de investimento com potencial de movimento na plataforma tenha subido de 16 para 29 milhões de reais, então um crescimento aí de 80%. Ainda é muito pequeno, quando a gente fala no mercado de serviços de TI no Brasil, algo em torno de 1,5 trilhões no mundo, 1,5 trilhões de dólares no mundo, que é 33% do que se investe em tecnologia, né, no planeta. É mais do que o que se investe em telecom, por exemplo, é o dobro do que se investe em software. Quando a gente fala de 1,5 trilhões, nossos 29 milhões movimentados ainda é pouco, mas a gente acredita que é uma tendência aí de crescimento e de movimentação do mercado. Tá?
E aqui uma visão mais qualitativa, né, de que maneira os tech buyers, né, que são os demandantes de contratação, descreveram as suas necessidades no ano de 2023 e principalmente em comparação com o ano de 2022. Então, o ano de 2022, a terminologia, né, trazida estava muito relacionada à gestão, controle, processo, segurança. Então, são temas, em geral, relacionados a negócio, administração, né, gestão mesmo, é bem explícito aí o tamanho dessa palavra dentro da nuvem de tags. E neste ano a gente percebe uma diferenciação maior, pode até ter relação com o letramento do público, ou a gente está tendo pessoas que majoritariamente são da área de TI, de empresas corporativas de grande porte, então um público mais letrado, né, no linguajar de tecnologia, então dados, desenvolvimento, sistema, projeto, processo, e palavras que são relacionadas ao negócio do ponto de vista de objetivo, né, então foco no cliente, esse tipo de coisa. Tá? Então esse é um pouco da visão qualitativa do que a gente observou. Dito isso, queria compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente levantou de benchmark sobre tendências para 2024. As informações aqui, elas provêm de uma pesquisa online que nós fizemos entre setembro, mais ou menos setembro e outubro. Os respondentes dessa pesquisa, 90% deles têm um perfil de gerência, sênior, diretoria, vice-presidentes e CEOs, então realmente é um público de alta senioridade. 95% são pessoas das áreas de TI ou inovação, e quase 70% são de empresas de grande porte, tá? Então, essa é a amostra. Depois a gente vai também passar o material, onde vocês conseguem fazer o download do e-book inteiro. Essas empresas, quando a gente falou em foco de evolução da maturidade digital, elas trouxeram, de maneira gráfica aqui do lado, um olhar de que, para poder evoluir na maturidade digital, a necessidade é conseguir inovar o jeito de fazer, incorporando tecnologias emergentes, então como se o business as usual já tivesse coberto, mas realmente eu preciso fazer diferente, preciso incorporar algo novo, e também um olhar sobre processos, cultura e organização. Então, esses foram os dois principais temas considerados como relevantes para focar e poder evoluir digitalmente. Estratégia de planejamento e gestão de dados entram aí empatados como terceiro elemento, né? Mais segurança da informação, tema de arquitetura, infraestrutura, já seriam temas técnicos como cobertos, tá? Do ponto de vista de prioridades de alocação orçamentária para 2024, aqui a gente traz 4 temas. A alocação de orçamento para sustentação, que é o que a gente chama de BAU, né, o Business as Usual, está nas categorias de cloud, infraestrutura de redes, dispositivos, né, computadores, celulares, afins. Ferramentas de colaboração, seriam Gira, um Miro, um Slack, Teams, enfim. Cibersegurança e recuperação de desastres, LGPD e privacidade de dados. Então, muitos desses temas, até 2021, 2022 talvez não, mas até 2021 eram temas emergentes até, né? O uso de ferramentas colaborativas, por exemplo, pré-pandemia, não era tão robusto. O uso de um cuidado para LGPD e privacidade de dados antes de 2020 também não era business as usual, era um investimento importante como algo novo. Eu lembro quando eu estava na Natura, migração cloud era algo novo, né, 10 anos atrás. Então, hoje, esses investimentos são considerados investimentos de sustentação, não são mais disruptivos. O que está em andamento? Né, projetos que já estão acontecendo agora no finalzinho de 23 e que se mantêm como alocação orçamentária para 24. Então, ERP, seja a evolução para um ERP cloud, evolução para um ERP standard, principalmente em empresas que estão aí, né, trabalhando aquisições e precisaram harmonizar as práticas de ERP entre negócios, ou customizar alguma coisa, adaptar alguma coisa, para a legislação brasileira, por exemplo, no caso de multinacionais. Soluções de CRM, então, as ferramentas mais tradicionais que a gente ouve, né, Salesforce e afins, também não são uma novidade, são coisas que ou já estão em andamento, ou já estão para finalizar. Gestão de dados, então, estruturação de data lake, trabalho de ETL, trabalho de BI, automação de processos e RPA, então, seja ali usando um Power Apps, alguma solução low code ou algo mais elaborado para os seus fluxos internos, e o trabalho de virtualização de infraestrutura. Então, esses são projetos que já estão em andamento, devem ter ali um lastro para 2024.
O que é novo, né, que está na prioridade, mas que as empresas ainda não começaram a usar, de maneira simplificada aqui o agrupamento, tá, gente, para a gente ser mais direto. Então, inteligência artificial está na prioridade, mas percentualmente poucas empresas começaram de fato a usar na prática e aprender com isso. O conceito de low code e no code, claro, mas ninguém começou, claro que muitas empresas começaram, já estão masters nisso, mas majoritariamente isso está no radar dos executivos e ainda não está vida real, tá? E o gerenciamento de APIs, né? Então, realmente, como é que eu consigo ter uma visão otimizada de gestão de APIs de maneira a ter mais eficiência no parque tecnológico. Então, esses são temas quentes para 2024, então a gente deve ter muito desse olhar. E o que não está priorizado, que também é interessante, muitas coisas que a gente viu hype, né, do ponto de vista de informação, não está priorizado no orçamento. Então, o tema de 5G, apesar de estar na prioridade de alguns governos até, e associações de classe, na agenda de investimentos executivos não está no top of mind. O tema de blockchain, IoT, internet das coisas, e metaverso. Então, metaverso, quando a gente falava no final de 2022, ali, eventos em outubro, que eu fui palestrar aqui em Campinas, enfim, metaverso era um super hype, né, foi logo depois ali que o Facebook mudou de nome, enfim, né, tinha realmente uma expectativa grande em relação a isso, gêmeos digitais, enfim, mas isso caiu de prioridade, dado também o advento da IA, né, então a OpenAI fez um ano, há uma semana atrás, e realmente muda-se a lógica das coisas, muda-se o foco das coisas, tá? Então, essa é uma visão clusterizada, simplificada aí, para a gente entender como é que os executivos estão pensando dentro da indústria. E aí a gente fez uma pergunta também nessa pesquisa em relação ao processo de compras, né, de tecnologia. 62% acham que está satisfatório, mas pode melhorar. E 19% veem que é um processo muito ineficiente. Então, quando a gente fala 80-20, 80% não está feliz. Né? E aí, por quê? Né? Por que o processo de contratação de tecnologia não gera satisfação? Aí a gente tem as principais causas, né, são 4 temas que estão empatados ali em primeira posição. Era uma pergunta múltipla escolha. Então, ganho de eficiência no processo de contratação e desburocratizar. Então, tecnologia é uma coisa ágil, é uma coisa que requer múltiplas, né, informações sendo trocadas entre vários agentes ali, internos e externos, e um processo burocrático engessa e torna a decisão mais difícil. Harmonizar uma visão integrada de demandas entre áreas, então tem o conceito de Shadow IT presente, tem duplicidade, então múltiplas áreas com demandas paralelas que poderiam ser unificadas para ter um ganho de sinergia. Alinhamento de requisitos, então a qualidade da especificação, o que o negócio espera, o que a área técnica vai fazer, é um ruído. E ser capaz de antecipar as demandas, então muitas demandas chegam para a área de compras, toma aí a PO, preciso para amanhã, meu time está mobilizado. E aí você não tem tempo hábil de conhecer o mercado, né, avaliar os fornecedores, fazer um fluxo de homologação, processo de negociação adequado. Então, como é que eu consigo antecipar essa demanda, dar visibilidade para a área de compras antes da hora que precisa estar com o fornecedor ali, né, antes do contrato vencer, por exemplo. Então, essas são as principais dores para a gente melhorar esses 80%. A gente também trouxe uma abordagem, né, um olhar aí sobre gestão da inovação, né, e aí a gente vê que as principais oportunidades para as empresas, do ponto de vista de gerenciar a sua inovação interna, está em conseguir ganhar agilidade, capilaridade, né, então estar presente com mais gente dentro da empresa, e eficiência, tá, então 81% dos respondentes aqui disseram que vê como satisfatório um ciclo de planejamento da inovação, mas temos oportunidades, que é o que eu tenho nos próximos slides. Então, primeira oportunidade, a gente tem uma boa parte das empresas fazendo ciclo de planejamento anuais e rituais de gestão, de priorização trimestrais. Né? Então, a maior parte das empresas tem esse modelo relacionado ali ao ano fiscal das empresas. O que é bom, né, porque o seu orçamento está conciliado, né, dentro do DRE, né, o CAPEX tem um planejamento histórico, mas é ruim também, porque
a gente perde agilidade. Então, é isso, né? Quem fez o planejamento do último trimestre de 2022 em setembro, não viu o OpenAI chegando, né? Quem fez o planejamento de 2023, fechou ali o orçamento em novembro, não colocou nada de inteligência artificial. Quem está fazendo agora o planejamento para 2024, não está vendo coisas que ainda estão no hype e não chegaram para a gente. Então, essa possibilidade de você ter ciclos mais curtos, né, é algo importante a ser incorporado quando a gente fala de inovação digital. E aí, qual que é o problema? Por que não se faz isso com maior frequência? A resposta está nesse slide. 95% das empresas fazem esse processo de maneira síncrona em reuniões expositivas e workshops, e consolidam as informações em PowerPoints e Excel. É um trabalho manual, é um trabalho não capilar, é um trabalho onde você tem pessoas de alto valor agregado alocadas para fazer um movimento muito grande. Então, é meio impossível fazer isso. Mas vamos fazer semanal? Vamos fazer... Não dá, né? Como é que você movimenta a agenda desse tanto de gente? Hoje, só 14% das empresas informaram fazer uso de algum tipo de sistema de mercado focado na gestão da inovação digital. Então, a gente está falando de inovação, de blockchain, de AI, e a gente está fazendo isso no Excel, como a gente fazia antes de eu entrar na Natura, lá em 2012. Então, aí a gente vê que tem uma grande oportunidade de mudar um pouquinho o jogo, né, de fazer isso de maneira mais ágil, mais colaborativa, mais baseada em dados. E aí, o que as pessoas veem como riscos, né, para a sua estratégia de evolução no final agora de 2023 e para o ano de 2024? Então, também, desculpa, pulei muito rápido. Falta gente com as habilidades necessárias, então, acho que a gente já não está na crise de falta de desenvolvedores que a gente percebeu no ano de 2021, no começo de 2022, né, que os gringos estavam contratando desenvolvedores latino-americanos todos, acho que passou um pouquinho desse hype, mas falta gente, né, não só do ponto de vista técnico, mas skills de inovação, né, dentro das organizações. É difícil recrutar e reter os melhores talentos, então são dois temas que se mantêm no top prioridade dos executivos. E aí a gente tem dois temas relacionados ao orçamento, né, não tenho orçamento ou meu orçamento foi reduzido, foi cortado. E aí eu não tenho gente, não tenho orçamento e faço uma coisa ineficiente no Excel, no workshop. Então esse é o cenário que a gente está vivenciando. Bom, e aí a gente traz um pouquinho de um olhar sobre expectativas de adoção de IA, que é um dos temas que está priorizado para o ano que vem, e é uma das alternativas também para mudar a forma de executar o próprio processo de inovação digital, um pouco do walk the talk. Então, 71% dos executivos esperam aplicar a AI para suporte à tomada de decisão, 67% ali empatados esperam ganhar produtividade e agilidade e melhorar a experiência do cliente, e quase 60% veem a AI como um uso antecipado, né, em chegar primeiro usando bem, como um diferencial competitivo no mercado. Então, essa é um pouco da expectativa dos executivos. E aí, para fechar um pouco desse olhar de tendências, a gente vai compartilhar esse material com vocês, mas tem um bit.ly, onde o relatório do mapeamento aí com o C-Level está disponível na íntegra. Se tiver alguma dúvida, quiser mais informação, também fala com a gente, eventualmente a gente pode melhorar esse material para os próximos anos. E eu separei 3 materiais que eu gostei muito de ler, fazia planejamento estratégico para a TI há muito tempo, seja quando eu estava na Natura, quando eu estava na Pepsi, que fazia planejamento para incorporar inovação em operações, e depois na agência fazendo isso também para os fabricantes e clientes. Então, gostei muito de ter olhado esses 3 materiais. Um deles são as principais tendências tecnológicas estratégicas para 2024 do Gartner, vou deixar esse link. O segundo é o Latam Tech Report 2023 do Latitude. O Latitude trabalha muito com o ecossistema de startups, eles têm um olhar não só Brasil, mas Latinoamérica, eles abrem isso por segmento, então fintechs, mercado edtech, mercado de saúde, como é que está o investimento em tecnologia, então é bem interessante. E especificamente com foco em AI, né, que é algo que está no nosso DNA e está na prioridade das empresas, que é a Bíblia da IA generativa, né, um guia geral sobre esse movimento de disrupção da empresa CB Insights. Então, esses 3 materiais, então eu deixo o link para vocês, basta fazer um cadastro e deixar ali e baixar, tá? E aí eu faço um recorte especificamente no primeiro material, então peço licença aí a Gartner, não tenho autorização de mostrar isso, mas só esse slide, deixa ali a dica para o pessoal baixar o completo. Quando a gente fala de 10 principais tendências tecnológicas e estratégicas da Gartner, a primeira é o uso de inteligência artificial como uma parceira. Então, não ter medo,
né, e trabalhar isso com a gestão da confiança, né, mitigação de risco, uso de segurança, então, tendo do ponto de vista ético, treinar as pessoas, usar plataformas que já têm uma versão corporativa, né, a própria OpenAI já tem a versão Enterprise, onde você consegue ter os seus dados num ambiente restrito, né, para não estar vazando essa informação, e treinar as pessoas, tá? Isso que está nessa primeira caixinha, não adianta fugir, tá? Não é um hype. Segundo tema, esteja seguro, né, então, a gestão de segurança da informação continua em voga, a gente vê que apesar de estar na pauta dos executivos como sustentação, segurança, disaster recovery, o número de demandas de 2023 a gente viu crescer, né, então, é sustentação, mas é uma sustentação que toda hora precisa de um up, porque os ameaçadores são criativos, né, então a gente toda hora realmente precisa estar se protegendo de uma maneira nova. Proteger o futuro, que é um olhar de tecnologia sustentável, então como é que a gente consegue ter soluções tecnológicas alinhadas a um menor consumo, né, de energia, enfim, isso também progressivamente ganha relevância dentro até das práticas corporativas de ESG. Autoatendimento orientado aos desenvolvedores, que é uma engenharia de plataforma, então como é que os desenvolvedores começam a trabalhar de maneira mais inteligente, né, e ter o seu suporte ali em tempo real com base em histórico de conhecimento. Aceleração da criação usando o IA com desenvolvimento aumentado. Customização do trabalho de maneira personalizada, então ter plataformas em nuvens que consigam se adaptar à necessidade de cada usuário individualmente. Otimização da tomada de decisão com aplicativos inteligentes, integrando aí diferentes fontes de dados. Força e responsabilidade, que é a IA generativa democratizada, então como é que a gente consegue não ficar refém, né, de grandes forças, sem ter um mínimo de discussão aí do ponto de vista ético, de conhecimento, quebrar as caixas pretas dos algoritmos e saber o que a gente está fazendo com antecipação. Pressionar os pioneiros, então ter essa força de trabalho conectada, aumentada. E os compradores com bytes, né, então uma relação cliente-máquina, e aí para multissegmento, né, mercado multi-B, mercado multi-C. Então, esse é um pouquinho do resumo, obviamente, recomendo ler mais no detalhe que Gartner traz para a gente. Essa é um pouquinho de uma visão de tendências, e aí, só para fechar, vou apresentar um pouco do que a gente tem feito com IA generativa, no começo da apresentação, contei da Match IT, que é a nossa primeira plataforma, que faz o match, e aí a gente aprendeu que realmente é difícil que o tech buyer consiga descrever de maneira apropriada a sua demanda, levando em consideração múltiplos stakeholders, envolvendo a pessoa de compras com antecedência, entrando num processo. E isso fez com que nesse ano de 2023 a gente também inovasse e lançasse o nosso segundo produto do portfólio, que é a solução Transform IT. É tudo muito novo, né, mas a gente já vê frutos sendo gerados, né. Essas duas fotos são agora dos últimos meses, a primeira é do dia 26 de setembro, nós fomos finalistas no 8º Prêmio Nacional de Inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, na categoria Gestão da Inovação, como pequena empresa, estamos entre as 3 melhores do Brasil. E a segunda foto é agora do mês de novembro, é um prêmio Inovativos, ele é gerido ali pelo Accenture, Fundação Dom Cabral, então tem uma grande reputação por trás, e nós somos o primeiro lugar como plataforma de solução para inovação. Então, isso, apesar de sermos novinhos, a gente está feliz de ter o reconhecimento de estar fazendo um bom trabalho. O que a gente está fazendo, né? Então, a gente parte dessa problemática onde as especificações dos demandantes nem sempre estão alinhadas, né, seja pessoa de TI, de inovação, de compras, tem níveis diferentes de especificação, isso não se conversa. Do lado da oferta, você tem as startups, os tech sellers, as multinacionais de software, enfim, e tem uma barreira financeira até de marketing para que a informação dessa oferta consiga chegar no demandante. Então, a gente tem ali uma torre de Babel, né, e essa conversa não acontece. Então, a gente se propõe a usar modelos de IA para concatenar essas necessidades e essas oportunidades, usando modelos de semântico, dados públicos e dados privados também. A gente não está pivotando do ponto de vista de atendimento ao mercado, a gente está realmente fazendo uma ampliação do portfólio, porque a gente continua na missão de acelerar a evolução digital das empresas, conectando da melhor maneira buyers e sellers de forma mais eficiente. O que acontece é que o nosso primeiro produto, ele fazia um zoom na conexão de uma demanda com o fornecedor, e deixava ali uma plataforma orientada a um processo de contratação, né, com uma visão de ecossistema, mas, enfim, um pedaço do processo. Com a nossa segunda plataforma, a gente dá 2 passos atrás, então a gente se torna uma solução que ajuda a empresa contratante a gerenciar seu ciclo de inovação
amadurecendo seus requisitos, então fazendo a fase de descoberta, de ideação, de refinamento de requisitos, de maneira apoiada, guiada por um consultor virtual que é desenvolvido com AI. Tá? Então, é um advisor para a solução de problemas, e essa nova solução se chama Transforma IT. A gente faz com essa plataforma a navegação nas diferentes fases de um processo de gestão da inovação, então, a partir dos objetivos estratégicos da empresa, a gente convida os times a trazerem ideias, onde estão as oportunidades de negócio que a tecnologia consegue resolver, e o consultor ativamente guia essas pessoas no desbravar das oportunidades, gerando no final um resumo de cada ideia de forma automática. As ideias são priorizadas por um comitê, de maneira automática também, mas com a validação humana desse comitê. E o que foi priorizado volta para o chat, né, via chat, esse consultor com IA guia os times de maneira coletiva a propor soluções. Então, ouvindo os diferentes conhecimentos da pessoa de compras, da pessoa de TI, da pessoa de finanças, da pessoa de negócio, gerando ali um anteprojeto de forma automatizada com conhecimento coletivo. Esse anteprojeto compõe a carteira de inovação, a carteira de investimentos, também requer uma validação humana, e o que foi priorizado volta para o chat para um refinamento de requisitos, construindo tanto o Project Charter quanto a RFP, enfim, um documento que anteceda uma PO de compras. Se esse projeto for algo para ser desenvolvido externamente, a gente faz um match com o ecossistema, hoje de Tech Sellers, para 2024, um spoiler aí, a gente vai ampliar a base de fornecedores além de Tech Sellers. Se não, se esse projeto for gerido internamente, for desenvolvido internamente, não tem nenhum problema, mas a gente faz um health check. Então, eu preciso retroalimentar o dashboard executivo com os resultados. Né? Isso está sendo bem gerido, está dentro do prazo, está dentro do risco, o orçamento está dentro, então, minimamente ter um monitoramento, né, dessa carteira de projetos para retroalimentar o plano. A vantagem é que todas as ideias se mantêm numa base de dados acessível e acessável, né? Acessível quer dizer ela está disponível. Acessável quer dizer, eu consigo gerar um resumo e extrair o que interessa, porque não adianta eu também, beleza, eu tenho aqui 500 pilhas de papel sulfite com as ideias escritas, ou post-its dobrados em flipcharts, ninguém nunca vai acessar. Né? Então, a gente consegue ter as ideias de histórico e priorizar por cluster, né, para os anos seguintes. A gente consegue, no futuro, ter uma visão de similaridade de demandas entre áreas, entre indústrias. Né? Eu consigo entender, por exemplo, o que o meu Shadow IT não conseguiria. Né? Eu estou tendo demandas por automação em múltiplas áreas ou diferentes unidades de negócio, e isso a IA consegue trazer para a gente. Como é que funciona, né, esse advisor virtual? Cada cartão aí da plataforma é uma ideia. Essa ideia tem dentro de si um chat. É explícito quando o consultor de IA está conversando, tá? Não fica ninguém achando que é um ser humano, apesar de parecer muito que é um ser humano, porque ele consegue gerar consenso, ele consegue ter empatia, ele consegue trazer insights, mas é uma IA conversando. Essas conversas têm múltiplos membros, né? Então, o dono da ideia consegue convidar pessoas para colaborar. A própria ideia tem um dashboard, então ela nasce como ideia, ela passa para projeto refinado, ela depois vai para um health check, então todo o histórico do ciclo de vida dessa iniciativa se mantém documentada de forma automática, e o comitê executivo tem uma visão ali de iniciativas por objetivo estratégico, por diretoria, por fase, como é que foi feita a priorização disso, como é que está a alocação orçamentária, enfim, então todas essas informações são geradas de maneira automática, tá? Claro, é o nosso MVP, a gente tem 2 anos de vida, mas a gente já está bem feliz com essa construção, né, que a gente acredita que vai reduzir o tempo e esforço humano ali no uso de PowerPoints e Excels, e a gente consegue fazer isso de forma mais ágil dentro da indústria, dando visibilidade para tomar decisão de ponta a ponta, potencializando a inteligência de compras, que é uma dor também, né, que eu consiga chegar antes e ter uma negociação com mais qualidade, potencializando a cultura de inovação, que as pessoas se preparem, né, com antecedência aí para o novo, e habilitando a redução de custos, né, com especificações de maior qualidade, com mais tempo também, para alocar onde a diferença do mindset humano gera mais valor. A gente está em fase de POC, né, com essa solução, a gente está em 3 clientes, a gente trouxe depoimento de 2 que mandaram rapidinho no WhatsApp essa semana, então a gente tem aí a RNP, dizendo que a Transforma IT traz respostas práticas para dores comuns do dia a dia, simplificando uma rotina que antes era complexa, nos permitindo focar em nossos objetivos principais. E a Cimento Nacional, dizendo que a POC Transforma IT traz expectativa de que a IA possa superar a barreira existente na transformação de ideias de negócio em demanda de tecnologia. As primeiras impressões indicam que a ferramenta tem potencial para ser uma grande aliada nesse desafio. A gente está bem feliz em ter esses primeiros parceiros aí
apostando nesse novo e fazendo a construção junto com a gente. Tem um videozinho de 1 minuto e eu vou só colocar ele e depois a gente já fecha, tá? Ele traz uma visão da solução. Eu começar de novo, mas para fechar, acho que é isso, né? A mensagem que a gente quer realmente ter resultados diferentes, trazendo eficiência, acelerando a inovação digital na América Latina, e a gente não consegue fazer isso fazendo do mesmo jeito, né? Então, fica aí a provocação para que em 2024 mais gente tope fazer diferente com a gente está realmente disposto a colaborar e contribuir para isso. E muito obrigada pela participação de vocês no webinar de hoje. Eu vou interromper a gravação para a gente poder bater um papo, tá bom?